Bom dia a todos, amados. Paz e graça, o Senhor seja convosco nessa manhã. Que a paz e a tranquilidade do Senhor seja em cada coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, direciona-nos, fortalece-nos, Senhor. Dá-nos a tua graça, Senhor, e o teu conhecimento nesse dia. Senhor, que a tua palavra venha nos instruir, Pai, para alcançar, Senhor, a tua vontade a cada dia. Senhor, em nome de Jesus, ordena os teus anjos a nosso respeito, em nome de Jesus Cristo, para que nos guarde e que a vontade do Senhor se cumpra plenamente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ler a palavra no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta o conhecimento da palavra. Portanto, foste negligentes no teu ensino. Eu também vos rejeitareis, a fim de que não sejais mais sacerdotes diante de mim, visto com que esqueceste da Torá, a lei do teu Elohim, teu Deus, eis que eu também ignorarei os vossos filhos. Amados, quando Deus dá essa profecia através de Oséias, e ele está ali ensinando ao povo de Israel, Deus tinha uma certa preocupação pelo seguinte: o povo daquele local estava cada dia mais sendo depreciado, a cada dia mais perdendo o relacionamento com Deus, cada dia mais se tornando mais idólatra, e não só mais idólatra, a cada dia estando mais e mais aprofundando no pecado. E o que Deus chega e coloca naquele lugar, ou chega e fala para aquele povo o seguinte, e até fala ali com os líderes, é que o povo estava sendo arruinado porque lhe faltava o conhecimento da palavra. O que queria dizer isso? Aquele povo devia de estar cheio da palavra do Senhor, eles deviam de estar com o coração ali direcionado, cheios do conhecimento, da direção do Senhor, mas ao contrário, o seu interior ali estava cada vez mais cheio do pecado, da malícia, daquilo que era errado, da palavra fora de ordem. Eles estavam mais a cada dia com um conhecimento que para eles não era bom, ou seja, o conhecimento daquilo que atrapalhava a vida deles. Quando nós lemos a palavra no livro de Romanos, no capítulo 12, onde fala que nós não devemos nos conformar com esse século, com esse mundo, o restante desse versículo, do 12:2, ele fala o seguinte: olha, que nós devemos fazer o quê? Meditar, que nós devemos buscar a palavra de Deus, que nós devemos estar plenos na palavra de Deus, para quê? Para experimentar a boa, a agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, da mesma forma, aquele povo naquela época ali, eles estavam o quê? Aquele mundo, aquela vida secular deles ali, aquele século, o que eles estavam passando ali, estava inundando o coração deles de coisas que não agradavam a Deus. Em vez deles se tornarem mais parecidos com Deus, mais perfeitos, mais íntegros como Deus, ao contrário, eles estavam caminhando para um outro lado. E quando Deus chega e traz essa advertência, e traz esse direcionamento ali para o povo, e ele falando com os líderes, e também para os líderes levarem o povo aquilo, ele estava dizendo o seguinte: olha, esse povo está sendo todo destruído. Tudo que está acontecendo com esse povo está fazendo com que eles venham caminhar para fora da minha vontade, para longe do meu querer. Eles cada dia estão ficando mais diferentes de mim. Porque nós sabemos, amados, que quando nós nos tornamos mais parecidos com Deus, a cada dia nós melhoramos nossas atitudes, nós nos tornamos, digamos assim, com mais afinidade em relação à vontade de Deus, ao amor de Deus. Mas quando nós nos enchemos daquilo que não é a vontade de Deus, daquilo que é contrário à direção de Deus, ou seja, da maldade, da perversidade do mundo, a cada dia nós nos tornamos mais diferentes de Deus. Ou seja, se Deus é perfeito
E quando nós ficamos mais parecidos com Deus, nós nos tornamos mais perfeitos. Mas quando nós ficamos diferentes de Deus, das atitudes, do modo de pensar, de agir, da vontade de Deus, ou seja, nós nos tornamos cada dia mais imperfeitos. E essa não é a vontade de Deus. E a imperfeição no ser humano, ela traz o quê? A destruição. Ela traz a ruína do ser humano. Quando nós procuramos buscar aqui ou entender a palavra, nós vemos lá no livro de Isaías, no capítulo 61, onde a palavra é uma profecia que Isaías passa ali para o povo, e aquela profecia que ele dá ali ao povo, ela falava da vinda do Messias, e posteriormente nós vemos que Jesus estende essa palavra até nós, porque a palavra diz assim, em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a pregoar libertação aos cativos, ou seja, ali está dizendo que o Espírito Santo deu poder e instrução a Jesus para quê? Para fazer as obras de Deus, para aplicar o amor de Deus sobre a vida dos homens. Ali em Isaías 61, o que ele fala é o seguinte, que vem um poder sobrenatural de Deus ali sobre a vida de Cristo Jesus, que era para quê? Fazer toda a vontade do Senhor, e em função disso, cada dia ter mais o quê? Afinidade com Deus. Quando nós vemos em João Jesus Cristo falar que não nos deixaria sós, que ele enviaria quem? O Consolador, o Espírito da Verdade, aquele que ia nos guiar no caminho, e da mesma forma quando ele chega e fala ali, logo no final ali de Mateus, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então ele está dizendo o seguinte, como foi dito em Isaías, ou seja, o Senhor, através do Espírito Santo, da unção do Espírito, vai dar a cada um de vós o que? A habilidade, o poder do Espírito Santo para quê? Para ser transformado e para transformar vidas. E isso advém do quê? Esse poder, o que ele faz? Ele traz sobre nós, ele alavanca, ele a cada dia faz crescer em nós o quê? O conhecimento de Deus. Aquele conhecimento que, nesse ponto aqui que fala em Isaías, que estava sendo privado do povo, Deus traz a cada um, ele oferece a cada pessoa que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, a fim de quê? Que haja um melhorar, um aprimorar na vida dessa pessoa, não só na função pessoal, não só para a vida dela, mas para a vida dos outros. Porque quando fala ali em Isaías 61, ele fala de apregoar libertação aos cativos, pôr em liberdade os que estão em prisões. Ele fala ali em Isaías 61 em fazer o quê? Em trazer alegria, em trazer paz, em tirar o sofrimento. E o que nos faz crescer, o que nos faz amadurecer, o que nos faz transformar, ficar mais parecidos com Deus, são as atitudes que Deus pratica, porque é isso que ele pratica sobre o ser humano. Através de Cristo Jesus, nós vemos que todos os dias ali, na habilidade do Espírito Santo, do poder do Senhor, o que Jesus Cristo fazia ali? Ele dava vista aos cegos, ou seja, ele trazia alegria àqueles homens ali. Aqueles que estavam ali totalmente, digamos assim, sem esperança, ele trazia uma nova visão. Aqueles que não tinham conhecimento do que fazer, de como fazer, e que não tinham esperança, porque a vida que eles tinham ali, o que aquele século trazia para eles ali, era miséria, era uma vida sem a graça de Deus. Trazia para aquele povo ali o que? A falta de esperança. O que Jesus fez? Jesus trouxe algo sobrenatural e aqueles homens podiam se alegrar porque eles sabiam que Jesus estava estendendo para eles ali um convite ao céu, um convite à alegria, à paz que excede todo entendimento. Quando ele fala na palavra dele ali de João, pelo que conhecereis a verdade vos libertará, ele está dizendo o seguinte, o conhecimento do Senhor há de tirar das vossas vidas aquilo que não provém de Deus, há de quebrar as cadeias, ou seja, as prisões que de alguma forma não deixam você caminhar, as correntes, muitas das vezes, da infelicidade, as correntes ali das maldições.
ali as prisões que tentam tirar a sua alegria, da depressão, da incerteza, isso tudo há de ser quebrado, por quê? Porque você vai conhecer a verdade e ela vai te libertar. E essa verdade advém de quem? Do Espírito Santo de Deus a respeito do conhecimento que ele promete. Mas esse conhecimento, o que, que a palavra faz? Ele fala, ele vem através de nossas vidas e ele vem de duas formas. Uma das formas é quando nós buscamos o conhecimento, buscamos a palavra de Deus. Ou seja, conhecereis a verdade. Para conhecer a verdade, nós temos que buscar a verdade. Nós temos que procurar conhecer a verdade para que ela nos liberte. E ainda pelo segundo ponto, quem faz isso? Através do quê? Do poder do Espírito Santo que nos revela a palavra genuína. A palavra que vem do alto, a palavra que vem da parte de Deus. Ou seja, quando nós vemos e olhamos ali em Mateus e vemos a palavra nos dizendo ali em Mateus 5, sede perfeito porque o vosso Pai do céu é perfeito, está dizendo o seguinte, procura conhecer a perfeição, procura saber como obter a perfeição, ou seja, procura saber como se tornar mais e mais parecido com Deus a cada dia, porque isso é que vai mudar a sua vida. Isso é que vai trazer uma transformação total e completa na sua vida. Porque quando você adquire muito conhecimento do mundo e você, digamos assim, fica mais tempo buscando esse conhecimento, as alegorias desse século, o que, que acontece na sua vida? É mais e mais amargura, é mais e mais tristeza. Essa semana eu estive com uma senhora e conversando com essa senhora, e o que, que ela falou? Que ela fica, digamos assim, em função desse todo que está acontecendo da pandemia, que ela ficou todos os dias na casa dela ali, ficava em frente a uma televisão e assistindo jornais, e ela cada dia se aprofundou mais e mais no que? Na depressão. E o que, que é isso? É o cuidado desse século, é o cuidado desse mundo. E ela falou que procurou um psiquiatra, e esse psiquiatra, a primeira coisa que ele falou com ela foi, olha, se afasta desses jornais, se afasta, digamos assim, dessas más notícias. Então, o que, que nós precisamos entender diante disso, amados? Se aproxima da palavra de Deus e se afasta daquilo que do que é viver do mundo, daquilo que é secular, das astúcias, das alegorias desse mundo. Para quê? Quando Jesus chega para nós e nos fala ali em Mateus 11, a partir do versículo 28, o que, que ele chega e coloca para as nossas vidas? Para nós levarmos até ele os nossos fardos, ou seja, todo esse cansaço, toda essas amarguras do mundo, todas as dificuldades, essas maldições, todas as angústias, lançar sobre ele, e aí ele fala, aprendei de mim, ou seja, obtenha o meu conhecimento. Obtenha o conhecimento que eu trago do céu. Venha conhecer a respeito do meu reino. É isso que Jesus está fazendo. É isso que ele chega e fala ali, para que você venha fazer o quê? Alcançar a paz. Porque ele fala o seguinte, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Nós temos tantos, amados, e nós vemos tantas pessoas cansadas, angustiadas, tristes. Quando nós falamos de cansaço, nós não falamos muitas das vezes do trabalho laborativo, não, mas dessa questão da mente, do coração, que anda vendo tanta coisa fora de ordem, tanta coisa errada, a falta de esperança tem invadido tanto esses corações, que o que, que eles ficam cansados, sobrecarregados, amargurados. Mas aí Jesus fala, aprendei de mim, ou seja, obtenha o meu conhecimento, busca o meu conhecimento, se tornem mais parecidos comigo, porque Jesus, ele passava por diversas lutas ali, mas ele buscava sempre o quê? A paz que excede todo entendimento, onde? No conhecimento de Deus. Inúmeras vezes nós vemos Jesus deixar aquela multidão ali, e ir caminhar, ir para um monte ali, dobrar o seu joelho e fazer o quê? Buscar o quê? A paz que excede todo entendimento, o conhecimento, o querer de Deus, as ações do Senhor sobre a sua vida, as direções do Senhor sobre a sua vida, porque tudo que queriam, que os homens ali queriam trazer contra Cristo Jesus ali, é tirar também essa paz. Mas ele fazia o quê? Ele colocava o seu coração sempre pleno em buscar a paz que excede todo entendimento. Então, quando a palavra nos fala aqui em Oséias 4,
sobre o povo estar perecendo por falta de entendimento. E aí nós vemos ele falar logo em seguida a respeito ali dos sacerdotes, a respeito daqueles que levavam conhecimento. Amados, o nosso privilégio hoje é até muito maior do que aquele povo, porque hoje você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida que te dá a instrução, que te dá o conhecimento, que te ajuda a ter o discernimento da palavra, que te ajuda, digamos assim, dentro do seu coração a ter a interpretação da palavra de Deus genuína, para que ele possa fazer o que? Moldar a cada dia. E o que nós vemos isso também, que é necessário que a cada dia os sacerdotes, os mestres, os direcionadores da palavra venham o quê? Se aprofundar dia após dia nessa palavra, para quê? Para poder também levar essa paz que excede todo entendimento, ir até aqueles que estão, às vezes, muitas das vezes, totalmente despreparados, totalmente, digamos assim, sem o conhecimento de Deus, e aplicar neles ali o que? O conhecimento da graça de Deus, do poder transformador de Deus na vida do ser humano. Mas para isso é necessário que buscar, é necessário que dedicar, é necessário querer a vontade de Deus, é necessário fazer o que? Abrir o seu coração, para que a instrução do Senhor venha fazer o que? Te dar um novo norte. Então, quando nós vemos falar ali, igual nós já citamos em Mateus 5, quando fala, sede perfeito, porque o vosso Pai do céu também é perfeito, está dizendo o seguinte, se tornem cada dia mais parecidos com o vosso Deus. Busquem a palavra dele, busquem o ensinamento dele, busquem o conhecimento do vosso Deus, porque só esse conhecimento te transforma, só esse conhecimento traz a paz que excede todo entendimento, só esse conhecimento tira da sua vida as cadeias, as amarguras, as angústias, ou seja, a única forma de obtermos a paz que excede todo entendimento é essa, é buscando o pleno conhecimento de Deus, levando a Cristo Jesus os nossos fardos e entendendo dele o que? A vontade, o querer e a unção dele. Amados, nós vamos estar orando agora aqui, buscando isso, buscando esse moldar de Deus, buscando a instrução, o direcionamento de Deus em nossas vidas, para que nós venhamos, digamos assim, a caminhar segundo o querer e a vontade de Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eis-nos aqui, Pai. Bendito seja o teu nome. Louvado seja o Senhor Todo-Poderoso pela sua palavra, pelo seu poder, pelo discernimento que nos tem dado pela sua palavra. Pelo que nós clamamos a Ti, Espírito do Senhor Deus, Espírito de sabedoria e de conhecimento, Espírito de entendimento e de fortaleza, Espírito de conselho e de temor do Senhor, enche as nossas vidas da paz, da unção, do poder do Senhor. Que se cumpra em nós a palavra que está ali em Isaías 61 e que depois é colocada também ali em Lucas 4. Pelo que o Espírito do Senhor Deus, estando em nós, no nome de Jesus Cristo, venha moldar as nossas vidas. Venha trazer a unção, o conhecimento e a graça, tanto para nos transformar, ou seja, para transformar a nós mesmos, Senhor, como também a transformar a vida daqueles que precisam, Senhor, a vida do nosso próximo, Pai. Senhor, que o teu conhecimento nos encha, Senhor, do teu amor, Pai. Fortalece-nos, fortifica-nos, santifica-nos, Pai. Sara a nossa alma, Pai. Cura no nome de Jesus Cristo a nossa alma através do unguento da tua palavra, Pai. Do poder, Senhor, da tua palavra, Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu clamo em nome de Jesus pelas nossas vidas, Senhor, e por cada um daqueles que nos assistem nesse momento, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha moldar esses corações, transformar essas mentes, direcionar essas almas, Pai. Que essa palavra venha trazer a paz que excede todo entendimento, Pai. Que eles se tornem multiplicadores dessa palavra em nome de Jesus Cristo, Pai. Para que no nome de Jesus Cristo, Pai, a cada dia, Senhor, os teus filhos venham alcançar, Senhor, a tua graça, o teu poder e o teu direcionamento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, fortalece-nos, fortifica-nos e santifica-nos na verdade, porque a tua palavra é a verdade em nome de Jesus. Amados, eu venho fazer um convite para você também. Nós vamos estar hoje, domingo, ali na Avenida Bernardo Vasconcelos, 1649.
recebendo, ministrando a palavra do Senhor às 18 horas. Amados, coloque essa palavra no seu coração, leve essa palavra até todos quanto precisam, porque Deus tem o melhor direcionamento pela sua vida. E eu te abençoo no nome de Jesus Cristo com toda sorte de bênçãos. Que o amor de Deus Pai e a graça de Cristo Jesus o Senhor, que as doces consolações do Espírito Santo e da promessa seja com cada um de vós, e em cada um de vós permaneça hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.